Fala pessoal, tudo bem? Então esse vídeo aqui vai ser um vídeo um pouquinho longo, mas eu prometo que vai valer a pena. E vai servir bastante para a gente entender um pouco em relação ao trabalho aplicado e de como que, no momento que a gente vê algum paper de machine learning, alguma coisa assim, como que a gente tem que se atentar em relação a parte de metodologia e vieses e tudo mais, né? Na verdade é um artigo super recente, né, de 11 de janeiro, que é de um pesquisador chamado Michał Konzinski, se eu falei correto o nome dele, que é sobre um paper que ele escreveu, um paper aplicado em relação de tecnologia de reconhecimento facial que pode expor aí orientação política de imagens de rostos, né? Então, um paper que saiu aqui na Scientific Reports, né, que é da Nature, e essa é a primeira coisa que é o seguinte. A Nature ela tem essa Scientific Reports, que é uma como se fosse uma espécie de subsidiária, digamos assim, da Nature mesmo, da revista. E ela é por mais que ela tenha essa marca da Nature e tudo mais, ela é um jornal open access, né? Então qualquer pessoa pode acessar, mas isso não desmerece nada, acho que até é melhor. Só que ela tem um ponto de trazer trabalhos que não são, digamos assim, de alto nível de impacto, né? Ou pesquisa muito, como que eu posso dizer, muito estado da arte, né? Ela traz alguns trabalhos aplicados ali, no qual alguns autores submetem ali a sua pesquisa e tudo mais, e isso é publicado. Então, essa primeira coisa que eu quero até destacar aqui no vídeo é que é o seguinte, não é porque é de uma grande revista como a Nature, como a Science, por exemplo, como a Cell, que é um trabalho ah, que coloca alguma coisa no estado da arte assim que todo mundo tem que confiar cegamente, né? E por que eu tô falando isso, né? Esse é um trabalho, e aqui eu vou até deixar um aviso aqui de gatilho, né, de trigger, para quem estiver assistindo esse vídeo, que eu vou falar um pouquinho em relação a alguns temas em relação de política, não de política partidária, mas enfim, em relação aos vieses e tudo mais, e alguns assuntos de ética, né, que nem todos as pessoas se sentem confortáveis para discutir sobre, porque isso aqui gerou muito barulho, como se fosse algo como a revista, artigo publicado na Nature revela que tecnologia de reconhecimento facial pode reconhecer a orientação política de alguém, né? Então, para quem não conhece, né, o professor Kozinski aqui, ele fez um estudo em 2017 da mesma natureza em relação a um estudo, nesse caso aqui desse artigo, que de acordo com a imagem poderia haver algum tipo dá para se descobrir, por exemplo, a orientação sexual de alguém através de uma imagem, né? E aí tem algumas características aqui das imagens, uma análise e tudo mais. Esse artigo tem até um pré-print aqui, print, né? Então, na verdade não é nem um pré-print mais, ele foi publicado, na verdade, nesse Journal of Personality and Social Psychology, que é como em tradução seria o Jornal de Personalidade e Psicologia Social, por exemplo. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Que ele é um autor, e aí eu não gosto muito de falar de pessoas, mas eu gosto de falar do trabalho delas, mas é importante ressaltar. Por quê? Porque o Mika Koziski, ele vem colocando algumas pesquisas bem interessantes em relação na parte de como a tecnologia aí de deep learning e tudo mais, principalmente na parte de reconhecimento facial, pode ser usada de maneira completamente errada, né? Então, qual que é o ponto aqui? Ele pega um estudo, ele pega uma tecnologia, ele usa para provar o ponto dele de que o quê? Não é o resultado em si é importante, a metodologia é importante, só que muito mais de colocar um ponto em relação da aplicação de inteligência artificial dentro da perspectiva sociológica, digamos assim, né? De como que o mau uso dessas tecnologias elas podem prejudicar a sociedade, né? E aí que entra num ponto, num assunto bem interessante, né, de ética. E aí eu queria só citar aqui três contas aqui, né, de três mulheres aí que vêm
trabalhando bastante nesse campo aí dessa ética de inteligência artificial e tudo mais, e algoritmos, né, também, que é a Raquel Thomas, né, que ela é diretora do Centro Aplicado de Ética de Dados, e inclusive ela tem esse curso aqui chamado Practical Data Ethics, que é um concurso muito bom de ética, e todo profissional, de praticante aí de Machine Learning, que tenha contato aí com algoritmos que porventura aí venham a causar algum tipo de viés ou reforçar algum tipo de viés ou discriminação implícita ou explícita, por exemplo, é uma coisa que tem que estar no radar, é um assunto bem importante. Ainda nessa linha, né, uma outra referência que eu tenho aqui é a professora Emily Bender, né, que ela é uma professora de linguística. Ela tem alguns trabalhos importantes junto com a Timothy Gabriel, que é alguns trabalhos em relação à parte de algoritmos na parte de linguagem, né, por exemplo, algoritmos ou implementações como GPT-3, por exemplo, ou o próprio BERT, podem reforçar vieses de discriminação e por aí vai, né? Então, dentro das características linguísticas, né? Então, fica aqui a dica, então, aqui a Raquel Thomas, para quem tem o Twitter, a Emily Bender e a Timothy Gabriel, e o curso também aqui de Practical Data Ethics, né? Ou Ética de Dados Prática, né? Mas vamos voltar para o paper. E então, dado esse enorme disclaimer do que eu falei agora, né? Então eu quero convidar vocês aqui para a gente ler esse paper aqui juntos, em relação de que por que a gente, e esse é um outro ponto que eu queria colocar, como que a gente não precisa ficar, digamos assim, trigado, né? Ou ser reativo quando a gente vê esse tipo de matéria nos jornais, porque para quem lê o headline, por exemplo, no Twitter, alguma coisa assim, você pode achar que, meu Deus, alguém vai implementar isso aqui agora e tudo mais, mas ou isso já está acontecendo em última instância e já existe esse tipo de algoritmo, quando na verdade o praticante de machine learning ele precisa saber, ele precisa entender o paper, as implementações, muito mais a perspectiva dos métodos do que da perspectiva do resultado e daquilo que o paper fala, por exemplo, no abstract ou por aí vai, né? Então, começando aqui o paper, né? Então, a primeira coisa que a gente pode ver aqui, o paper ele teve uma amostra aí de imagens de pessoas, de aproximadamente um pouco mais de 1 milhão aí de indivíduos, né? No qual aí eles iriam realizar algum tipo de comparação de similaridade em relação a pessoas que tivessem um viés liberal, que no espectro político-partidário brasileiro seria de esquerda, e conservative, que seria mais para a direita. E aí, no caso, né, o paper aqui no próprio abstract, ele coloca que a orientação política foi classificada corretamente em 72% dos casos, em relação se a pessoa era de um viés liberal, de um viés de esquerda ou um viés conservador de direita, né? E aí até está mesmo superando aqui a acurácia humana, né, de 55%, e essa acurácia, né, que esse trabalho teve se mostrou similar em alguns países como Estados Unidos, Canadá e Reino Unido. E os dados, né, foram extraídos aí de websites de dating, né, que acho que não foram especificados aqui no artigo, eu não lembro muito bem, e também no Facebook, né. E a acurácia que eles estão falando que permaneceu alta aí de 69%, mesmo realizando controle aí pela idade, pelo gênero e pela etnia, né? E aí, aqui no próprio abstract, o autor já coloca aqui, ó, dado o uso amplo aí, a alta adoção do uso de reconhecimento facial, os resultados eles têm implicações críticas em relação à proteção de privacidade e liberdades civis, né? Então, aqui até mesmo o autor no abstract ele já coloca essas limitações que por muitas das vezes quando a gente vê notícias ou vê reconhecimento facial, machine learning, esse tipo de coisa, ninguém ressalta esses aspectos, entendeu? Todo mundo só coloca que os aspectos ruins ou os aspectos, digamos assim, sociológicos antes de entender até mesmo o aspecto técnico, né? Que é o foco aqui do que a gente vai falar hoje.
e eu estou fazendo essa intersecção em relação a um comentário um pouco mais amplo e muito menos técnico, porque isso influencia também na forma na qual a audiência aqui do canal, né, dos praticantes aqui de Machine Learning vão implementar os seus sistemas e tudo mais, né? Eu vou falar, eu coloquei até em destaque aqui, mas eu vou falar um pouco mais em relação aos métodos, né? Mas aqui a gente já pode ver que já tem alguns vieses aqui. Esse é um outro ponto, né, em relação dos dados que quando a gente está falando dessa pesquisa, né, ele está considerando aqui, por exemplo, somente Facebook e aplicativo de dating, que porventura podem ter imagens ali. O Facebook nem tanto assim em relação à seletividade das imagens, mas os aplicativos de dating sim, algum tipo de viés na forma na qual a pessoa quer se expor, né? Então não é uma foto, digamos assim, orgânica, que alguém está colocando ali, e aí sim esse viés ele não vai estar presente, mas sim uma foto que tem ali um determinado objetivo de atrair alguém do mesmo sexo ou do sexo oposto em relação a parte de relacionamentos, né? Então é um dos vieses também. Um outro ponto é que até mesmo em relação à composição demográfica, né, de onde amostral, digamos assim, desses dados, eles estão pegando os dados aqui dos Estados Unidos, Canadá e do Reino Unido. Obviamente que essas sociedades têm ali uma determinada composição de pessoas ali, por exemplo, da cor negra ou pessoas da cor preta ou pessoas ali asiáticas e por aí vai, mas não é uma representação que fosse que é generalizável para qualquer tipo de população. Então, se a gente pegar esse mesmo algoritmo do jeito que está aqui e, por exemplo, colocar, por exemplo, em algum ponto do sudeste da África, por exemplo, né, no qual a maioria da população tem a cor negra, ou, por exemplo, em alguma parte do leste asiático, por exemplo, né, que tem uma composição facial característica, digamos assim, dos povos que vivem ali. Então, o algoritmo ele já não conseguiria realizar essa discriminação nessas populações devido ao fato dessa diferença de distribuição em relação às etnias nesses lugares, né? Então isso não é um problema do paper em si, o paper já traz isso de uma maneira muito explícita, mas essa é uma coisa que todo praticante tem que ter na cabeça, que o quê? Por trás de qualquer headline de breaking news que a gente vê, por exemplo, seja por jornais, revistas e tudo mais, sempre vai ter fatores limitantes que não vão estar explicados ali, né? Então por isso que a gente não precisa se emocionar ou ficar ou se sentir querendo reagir toda vez que a gente vai ver esse tipo de notícia, né? Mas vamos descer aqui agora. Então o paper fala aqui em relação que o uso aí do reconhecimento facial ele vem em conjunção aí com o declínio, né, da privacidade, das liberdades civis, né, no ponto que isso pode servir aí para, por exemplo, ou empresas, ou governos, ou estados realizarem aí o reconhecimento facial, ou até mesmo de sistemas biométricos sem o consentimento das pessoas, ou até mesmo em relação ao conhecimento que aquele sistema está sendo usado, né? E aí, ele falando aqui que uma porção de estudos, né, vem demonstrando aí que em tipo de estudos que levam em consideração somente características faciais, vem nessa linha de tentar investigar outros aspectos, como, por exemplo, honestidade, personalidade, inteligência e orientação sexual. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a fonte, acho que fica um pouco melhor para vocês que estiverem assistindo. E aí, passando desse ponto, né, então, são algumas linhas de estudos que estão sendo feitas, né, para trazer essa percepção. E aqui um ponto que é bem interessante do artigo, que fala que o julgamento humano, né, em relação para saber se alguém é de viés liberal, conservador ou esquerda-direita, eu vou adotar esquerda-direita, acho que até por conta que a gente está familiarizado com a política partidária do Brasil, acho que fica mais fácil de definir.
que as pessoas aí, de acordo com uma pesquisa que está até aqui uma referência, que é número 15, as pessoas conseguem identificar aí cerca de 55% do tempo, né? Se alguém é de esquerda ou de direita, né? Que é uma coisa um pouco melhor do que o aleatório, né? Mostrando que nós, seres humanos, ainda somos incapazes de reconhecer esses vieses, né? Não reconhecer vieses, né? Mas fazer esse tipo de reconhecimento de acordo somente com o rosto, né? E aí eu acho que vem a parte mais importante, né, do estudo, que é o seguinte, que é a parte de metodologia. Então aqui fica uma dica que para quem é praticante de machine learning, qualquer tipo de coisa, por mais que o resultado seja super interessante ou que vire algum tipo de notícia, a metodologia, os métodos são o coração de qualquer artigo. Por quê? Porque a metodologia vai mostrar de maneira transparente quais são as limitações, o que foi usado, quais foram os dados, qual foi a forma na qual aquele resultado foi gerado. E aqui que se consegue ver, a gente consegue ler e entender quais são as limitações desse estudo. Né? Então, no momento que você vê alguém de algum jornal, de alguma revista falando, tecnologia de reconhecimento facial consegue identificar quem é de esquerda e de direita. Né? Isso é um tipo de comunicação por uma massa, é uma comunicação errada, mas é uma comunicação de massa, mas para quem é praticante, para quem está realizando até mesmo comunicação técnica, ou a comunicação com outros stakeholders ali de negócio e tudo mais, os métodos é o que vai falar quais são as limitações, o que foi usado ou não. Né? Então, se eu tivesse que recomendar para todo mundo que está lendo, tô começando nessa jornada aí de ler papers acadêmicos, sempre dá uma olhada no resultado, mas tem um foco em relação aos métodos. Né? Aqui no método ele basicamente está falando o que foi colocado lá no abstract, uma amostra aí de um pouco mais de 1 milhão de participantes, dos países dos Estados Unidos, do Reino Unido e do Canadá, que eu já falei em relação que pode ter alguns viés em relação não somente de distribuição de etnias, mas também pode ter, por exemplo, de viés amostral de acordo com a demografia, né, desses países, e também a propensão das pessoas a entrarem nessas plataformas como o Facebook e essas próprias plataformas de dating. Se for, por exemplo, uma sociedade que tem um pouco menos de digitalização nesse sentido, pode ser que o algoritmo não venha a funcionar. Então esse é mais um fator aí que pode contribuir para um viés que pode fazer com que o classificador, nesse caso aqui, não consiga fazer um bom trabalho, por exemplo. E aí, um outro fator limitante aqui também, né, que fala aqui no artigo, que as imagens somente foi uma imagem por pessoa. Então não é uma representação de, por exemplo, de um conjunto de imagens de uma pessoa que pode ter uma caracterização, digamos assim, é somente aquela foto e também o que aquela pessoa colocou na descrição dela, né, nessas plataformas, né, que vai ficar um pouco mais exemplificado na parte de metodologia também. Né? E aí eles colocam aqui que a diversificação da etnia aqui da amostragem, né, que foi colocado aqui cerca de 347 mil pessoas não brancas, né, o que dá aí um pouco mais aí de 34%, o que, novamente, aí, dependendo da composição de etnias de uma sociedade específica, que não seja nem os Estados Unidos, nem Reino Unido, nem o Canadá, o algoritmo ele pode simplesmente não conseguir realizar aquela classificação. Tudo bem? Seguindo em frente, então aqui tem uma tabela em relação ao número de participantes. Então, uma coisa que eu achei interessante aqui foi que a composição de pessoas brancas aqui, né? Então, sempre entra aqui, no caso aqui em relação a do Reino Unido, essa plataforma de dating no Reino Unido aqui está de 78%. E aqui tem, digamos assim, esse menor viés assim, de etnia, né? Na mesma plataforma de date, né? Numa outra plataforma de date, não sei, não está especificado, em relação a pessoas aí de viés de esquerda nos Estados Unidos, né? E aí ele tem aqui a mediana em relação à idade e o range interquartil aqui, né? Que varia de 31 anos até 53. E aí, obviamente, novamente aqui, isso
por exemplo, se a gente for considerar, por exemplo, pessoas que estão na plataforma de dating entre 18 e, por exemplo, 21, 22, 23 anos, por exemplo, talvez não seja ali, digamos assim, a melhor composição de idade, né, na qual esse algoritmo ele pode ser implementado em produção, né. E aí vem uma parte interessante aqui, né, que é na parte dos métodos de como que foi feito isso. Então, na verdade, aqui, na realidade, o autor ele usou uma foto, então essa foto aqui é uma foto de uma atriz, não é ninguém especificamente do estudo. E como que foi feito isso, né? Então, essa primeira imagem aqui, deixa eu aumentar um pouco o zoom. Essa aqui, por exemplo, é uma imagem de um perfil, por exemplo, sei lá, dessa plataforma de dating ou do Facebook, por exemplo. O autor faz uma espécie de pré-processamento, faz um pipeline aqui de Deep Learning, né, nesse caso, que ele usa a biblioteca aqui chamada Face++ para fazer a detecção de rostos, realiza gera uma nova imagem a partir daquele rosto, né, o crop in resize aqui, ele cria uma nova imagem de 224 por 224 pixels, que é uma resolução ok assim, para problemas de Deep Learning, por exemplo, para a grande maioria deles e tudo mais. Depois que essas imagens estão pré-processadas, ele passa aí, dentro de uma rede neural aí, VGG Face 2, Face 2, né? E aí faz a comparação em relação aí dos rostos, né, em relação aos scores, de acordo com alguma medida de similaridade que a rede vai dar aí como output, né? E aí um ponto que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, em relação novamente na parte de metodologia, vamos esquecer a parte política, né? Quando a gente vê aqui esse Face++, na verdade, essa aqui é uma apresentação bem antiga, né, de um seminário que eu tinha feito do professor aqui, Colin Nall, que ele fala de Computer Vision, né? Então, Face++, vou colocar aqui Face++, que ele fala que de forma bem resumida, algumas das limitações do Face++, né? Para quem quiser ver o paper original do Face++, esse é o nome do paper, né? Deixa eu carregar aqui no meu navegador, enquanto ele vai carregando aqui, mas que é em relação aí a algumas informações, né? Então não tem, por exemplo, alinhamento 3D, não tem identificação e verificação e por aí vai. Aqui tem alguns resultados do Face++, acho que já abriu. Opa, já abriu aqui o paper do Face++. Então aqui ele faz em relação à parte de reconhecimento facial. O tema não é nem a gente discutir isso aqui, mas é muito mais ver os resultados, né? Que é interessante. Porque aqui no caso ele pega uma imagem e faz uma espécie de padding aqui para fazer o recorte aqui da parte das imagens. Aqui é bem interessante a solução, mas esse não é o ponto. Mas eu quero colocar em relação a... Peraí. Em relação aqui, ó, Challenges Lying Ahead, que na verdade eles colocaram aqui os fatores aqui de limitações do trabalho deles, né? Então, por exemplo, aí uma taxa baixa aí de falsos positivos, por exemplo, fatores cruzados, viés de dados, por exemplo. Então, que aqui o próprio Face++, eles já colocam que a distribuição dos dados coletados via web já é extremamente desbalanceado, por exemplo, e alguns casos de falha aqui, então, em relação de falsos positivos e de falsos negativos e tudo mais. Então, até mesmo o próprio deixa eu voltar aqui novamente no kite. Então, o próprio estudo do Face++, ele já tem alguns vieses já embutidos. Então, no momento que o Face++ ele é usado, além dos vieses que a gente já viu anteriormente, né, de etnia, idade, demográfico e todo esse tipo de coisa, existe, além disso, no momento que a gente usa, no momento que ele usou aqui, no caso, né, o Face++, ele já embutiu no trabalho dele todos os vieses e limitações presentes no paper original. Então, e por isso que a gente tem que ser muito cético quando a gente fala em relação a resultados de papers
que sai aí em headlines ou que sai, por exemplo, em revistas como a Nature, por exemplo, sem o devido contexto, né? Seguindo em frente aqui no nosso artigo, então eu queria explicar mais ou menos como que foi o pipeline deles, né? Então eles colocaram aqui e aí, obviamente, uma coisa que é bem interessante, que o próprio autor ele coloca aqui nesse parágrafo, né? Como o foco do estudo é realizar o estudo em relação às ameaças de privacidade, ao invés de desenvolver novas formas aí de invasão de privacidade, eles usaram aí um algoritmo de open source aí de reconhecimento facial, ao invés de realizar de criar um algoritmo específico focado nessa parte de orientação política, né? O que o autor aqui já coloca que é uma limitação, mas é uma característica do estudo, né? Eles usaram aqui o VGG Face 2, que é uma arquitetura bem semelhante da VGG, mas específica para reconhecimento facial em cenários que você tem. Porque quando a gente fala das arquiteturas VGG, né? Ela está muito ligada na parte de reconhecimento de objetos e objetos estáticos bem comportados, e o VGG Face 2 ele tem uma característica que pode identificar os rostos não somente da perspectiva, por exemplo, aquela foto de frente, né, como se fosse uma foto 3x4, mas sim, por exemplo, o rosto de lado, um rosto com o queixo um pouco mais levantado, enfim, com essas características mais específicas, mas que eu não vou nem discutir aqui no trabalho, que acho que não é nenhum ponto. E aí depois ele colocou que ele vai realizar e uma observação. Eu acho que está na parte de métodos suplementares, mas a gente pode passar posteriormente. É que a parte essas informações de orientação política, ela foi extraída dessas plataformas. Então, no momento que o usuário foi lá e colocou fez o seu perfil, ele já colocou, eu identifico mais com uma agenda politicamente de direita ou de esquerda, por exemplo. Então, por isso que eles conseguem fazer isso e não uma coisa que eles... E são dados que já estão rotulados pelos próprios usuários, tá? E aí eles colocam aqui a parte de resultados, né? Eu particularmente, eu gosto muito mais do método do que do resultado, porque o resultado ele é muito dependente do contexto e muito dependente dos dados que estão ali, mas a gente pode comentar rapidamente os resultados, né, que eles falam aqui que através aí de um resultado usando a cross-validation, né, ou validação cruzada de classificação, eles tiveram aí 72% de acurácia, né, na maior amostragem, que foi no site de relacionamentos aí dos Estados Unidos, e aí eles têm algumas outras informações em relação por exemplo, à acurácia usando somente usuários do Facebook dos Estados Unidos, né? E aqui entra mais uma questão, acho que isso vai estar na discussão, mas que é uma coisa para se pensar no momento que a gente lê um paper, que é o seguinte: a gente sabe que algumas hoje, né? Hoje em 2021, né? Que os Estados Unidos, e assim como algumas outras sociedades, como o Brasil, elas têm um grau de polarização muito maior, na qual essas sociedades, não somente essa polarização ela se expressa na maneira que as pessoas votam, mas sim na maneira no qual essas pessoas elas se mostram dentro dessas redes sociais. E o que eu quero dizer com isso? É que num ponto em que pessoas, ou em sociedades, ou em populações menos propensas a realizar essa sinalização político-partidária, até mesmo de expressar isso de forma explícita, populações que têm menos essa propensão, também entra esse viés no qual é quase impossível esse algoritmo, por exemplo, essa potencial solução funcionar, tá? Então, mais um viés que a gente deve levar em consideração também. E aí, algumas informações em relação aos usuários do Facebook aqui, ou em relação à acurácia dos seres humanos aqui, em relação a isso, foi de resultados entre 52% e 58%, que é absolutamente normal. E aqui entra em relação à parte dos resultados, né? Então, a barra azul que está colocada aqui no artigo, né? Que é a amostra por inteira, né? Todos os dados.
E aqui em laranja está como controle em relação à demografia, então aqui tem os experimentos, né? Deixa eu pegar aqui a parte de drowning, deixa eu colocar isso. Então, por exemplo, aqui tem 72%, por exemplo, nos Estados Unidos, 71% no Canadá, 70% no Reino Unido e 73% no Facebook nos Estados Unidos. Aqui, no primeiro caso, foi uma plataforma de dating e um baseline que eles usaram aqui, no caso, não um baseline de acurácia, né? Foi de alguns trabalhos que, por exemplo, algoritmos que conseguem detectar emoções, né? Que está aqui perto aí de 83%. Algoritmos que conseguem detectar orientação sexual, né? Que é em relação a esse primeiro artigo aqui. Redes neurais são mais acurados aí do que humanos em detecção de orientação sexual através de imagens faciais, né? Por exemplo, personalidade, que um outro trabalho aqui, algoritmos que identificam traços de personalidade através de imagens, então está aqui em cerca de 64%. E aí, em relação ao que os humanos, né, a parte teoricamente aqui mais fraca, né, que tanto na detecção de personalidade, a orientação sexual e a orientação política, aí, entre 55% e 60% no máximo, 58%, né? E aqui eles colocam baseline, né, de 50%, que é quase aleatório, né? E aí um ponto, né, é uma coisa que não ficou muito clara para mim, mas eu entendi o ponto do autor, mas eu esperaria uma métrica mais ou menos parecida como o F1 Score ou até mesmo Precision Recall, por causa que como a gente está falando de domínio, no caso do Facebook não, mas na plataforma de dating, em plataformas de dating existem alguns trabalhos que falam sobre que as pessoas tendem a entrar numa situação de relacionamento com pessoas da mesma orientação política. E aqui entra algumas questões de que a classificação errada, digamos assim, caso esse algoritmo fosse adotado, ela tem um custo, né? Então imagina você é uma pessoa extremamente conservadora, você entrar no relacionamento com uma pessoa totalmente de um viés de esquerda, ou uma pessoa totalmente liberal de esquerda, liberal, né, dos Estados Unidos, mais de esquerda aí no espectro político brasileiro, entrar no relacionamento com uma pessoa de direita, por exemplo, uma pessoa conservadora, né? Então, e aí essa classificação errada, digamos assim, ela teria um custo. Então eu gostaria de ver algo nesse sentido em relação tanto ao Precision como o Recall, mas enfim, no caso, como o autor está tentando provar um ponto e já existem um ponto através de outros algoritmos que tem esse baseline baseado na acurácia, então foi normal que ele tenha adotado a acurácia para fazer isso, né, em vez de adotar sensibilidade e especificidade, né. E aí, seguindo aqui também no artigo, eu fiz algumas outras anotações em relação que é, por exemplo, uma parte do parágrafo aqui que eu achei bem interessante. Deixa eu pegar aqui a parte de marcação de texto, colocar aqui em roxo, que é a estimativa de orientação política, né? Que o próprio autor, mesmo aqui na seção de resultados, a gente está em resultados ainda, né? Isso, resultados. Ele coloca que existem, de acordo com a parte demográfica, né? Populações de várias regiões distintas, regiões demográficas distintas, podem ter graduações aí de conservadorismo ou de um viés progressista. Isso, eu acho que é o progressista, acho que seria o equivalente ao liberal. É muito diferente, no qual uma população que uma pessoa mais progressista num estado mais conservador pode ser considerada, aliás, uma pessoa mais conservadora, aliás, um pouco mais progressista no estado mais conservador pode ser considerada conservadora no estado mais progressista. Então essa que é o ponto aqui da explicação que ele coloca, que é mais uma questão aí também de viés para a gente entender em relação à limitação do estudo, né? E aí ele passa aqui em relação à acurácia, em relação a características faciais e traços de personalidade para fazer
a predição aí de orientação política de usuários de Facebook. Então, o algoritmo, deixa eu colocar aqui novamente a ferramenta de desenho. Então, o reconhecimento facial teve aqui 73%, né, para fazer essa identificação. E aí alguns outros outras variáveis que o autor usou para fazer o controle, né, em relação a, por exemplo, a acessórios, então, ou facial hair, acho que no caso seria franja, algum cabelo por cima do rosto, por exemplo, alguma coisa do tipo. Por exemplo, a pose de cabeça. Então aqui, por exemplo, tem a rolagem da cabeça, a inclinação e a rotação da cabeça. Então, usando essas características aqui, a performance cai bastante. Então, está entre 53% e 58%. Algumas outras características, né, de expressões faciais, então combinadas 59%. Aliás, combinada tanto a pose de cabeça quanto expressões faciais e também acessórios, mas, por exemplo, felicidade, alegria, por exemplo, 56% e por aí vai. E traços de personalidade que aí mostra uma força um pouco maior. Aliás, deixa eu tirar aqui o combined, na verdade seria somente 65% em relação aos traços de personalidade, que geralmente é uma coisa que é muito, como que eu posso dizer, para quem se entra numa plataforma disposto a se expressar como uma pessoa mais progressista, uma pessoa mais conservadora, aquilo que ela escreve no perfil dela já diz muito sobre o viés dela. Então, meio que se a gente for pegar aqui digamos assim, a diferença da performance desse algoritmo, no caso, o que a gente está falando é que cerca de 65% já é dado em relação àquilo que as pessoas falam ou escrevem ou se posicionam publicamente através de forma escrita, por assim dizer, ou como elas se expõem, né, de uma forma, e apenas 8% entra ali uma característica facial, né? O que esse viés de fato aqui em relação ao traço de personalidade como que eu posso dizer, tira um pouco em relação ao brilho desse trabalho, né? Que somente por conta do reconhecimento facial, mas sim muito daquilo que o algoritmo está conseguindo identificar em relação à sua rotulagem, né? Já tem um viés implícito ali, além dos outros vieses, todos os vieses que a gente nós já discutimos. Ainda assim tem esses viés da forma com a qual a pessoa se expressa, né? Então a gente vê que quando a gente para ver o artigo novamente aqui, né? Puxa, um artigo na Nature, né? No Scientific Reports, um pesquisador super conhecido, a tecnologia de reconhecimento facial que expõe orientação política através de imagens faciais. Isso já, quando a gente entende a metodologia e vê um pouquinho dos resultados, já vê que essa afirmação ela é um pouquinho menos, como que eu posso dizer, ela tem muito menos hype, ela é muito menor do que ela parece, né? Então, esse é um ponto para refletir em relação a esses resultados aqui. E aí coloca em relação a que eles falam que eles fizeram essa diferença em relação à posição da cabeça, né, que eu falei aqui. Então, a rolagem da cabeça, a inclinação e a rotação. E aí, seguindo para as discussões, aqui o autor coloca, né, que o algoritmo teve uma habilidade melhor do que um julgamento do que um ser humano, mas lembrando que o ser humano ele só consegue ver a foto, né? Ele não tem toda essa parte, ele não sabe como que esse viés dos dados, né, de cada uma dessas imagens, que o algoritmo tem essa vantagem também. Isso já é dado, então é natural que o algoritmo venha performar, entre aspas, melhor do que um ser humano. E aí ele falando assim, né, que esses bancos de imagens, né, podem ser convertidos aí, pode ser convertidos ou até mesmo ser tomados aí por
instituições aí que trabalham na parte de law enforcement, que é como restrição ou polícia ou algum tipo de serviço de investigação, alguma coisa do tipo, né? Que são coisas que a partir do momento que a gente coloca imagens nesses sites, essas imagens podem ser consumidas e alimentar esse tipo de banco de imagens para esse tipo de instituição. E aí ele fala assim, né, que em relação à previsibilidade da orientação política através de reconhecimento facial não vai necessariamente implicar que progressistas e conservadores tenham aí rostos diferentes, né? Por mais que isso tem uma série de outros vieses que o autor coloca aqui, né, em relação a um vasto espectro, né, de qualidade das estimativas e features que podem ser levados em consideração em relação à parte de orientação política, como, por exemplo, a disposição da pessoa de se colocar numa imagem e ir na plataforma e colocar, olha, eu sou progressista ou eu sou conservador, né? E aí ele falando que uma acurácia maior poderia ser estabelecida caso tivesse mais imagens por pessoas, a resolução das imagens, a inclusão de outras pistas não faciais, como estilo de cabelo, roupas, bonés ou qualquer tipo de acessório em cima da cabeça, ou até mesmo o plano de fundo, né, o background que a pessoa está naquela imagem. Né? E aí, eu acho que isso aqui é uma das partes que o artigo mais brilha, que um algoritmo, mesmo com essas limitações que o autor está colocando aqui, pode ser usado, por exemplo, para fazer estimativa de traços psicológicos de uma população para fazer persuasão em massa. Né? Então, imaginando que, por exemplo, isso entra algum engenheiro de machine learning, alguma instituição faz a coleta dessas informações e alimenta uma base de dados com progressistas e conservadores, de repente vai colocar isso numa campanha política e de acordo com essa campanha política vai fazer, por exemplo, target marketing, né, que seria uma espécie de marketing direcionado para uma pessoa, né, um marketing um pouco mais customizado, até mesmo para persuadir uma pessoa de comprar de votar em alguém, ou até mesmo, por exemplo, por baixo dos panos, alguma empresa usar um algoritmo dessa natureza para fazer, por exemplo, seleção de candidatos. Né? Então, esse é um dos usos desse artigo. Né? E aí tem uma série, aqui nas informações suplementares, né, tem algumas informações em relação à parte dessas gradações em relação de pessoas que escolheram viés conservadores e progressistas. Né? Aqui o autor está colocando que pessoas que entraram, por exemplo, se colocaram que votam no Partido Verde, né, no Green, ou libertários, ou centristas, ou que não sabem, não foram tirados. Então aqui já tem esse viés, por exemplo, de pessoas que não existe uma gradação, né? Então ou é conservador ou é conservador ou é progressista, por exemplo. Então o que já não tira o brilho do trabalho, mas sim coloca um fator limitante também da aplicabilidade desse trabalho. E aí, em relação às amostras do Facebook, essa eu acho que é uma das maiores limitações, que é em relação que esses usuários do Facebook, né, em relação aos scores de personalidade que foram usados, né, provavelmente acho que eles usaram isso para fazer algum tipo na parte de validação dos dados, enfim, não está muito claro no paper, mas que foram extraídos aí entre 2007 e 2012. Né, e aí, de novo, eu entro com um comentário digamos assim, de viés político, mas não político partidário, mas sim de um estado de como a sociedade ela não é estática. A gente não consegue tirar uma foto, por mais que a foto represente um momento congelado no tempo, existem ainda características que possam mudar ao longo de um período de tempo. Então a gente está falando de uma pesquisa que foi lançada há cerca de 5 dias atrás, aqui em janeiro de 2021, com uma população aí o dado mais atualizado é de 2012. Então a gente está falando aqui de quase
de quase 9 anos, né, de diferença, e obviamente aqui entra questões, e isso serve para os praticantes também de machine learning que venham aí entrar em domínios que algum tipo de reconhecimento facial seja necessário, que existe essa questão desse drift, desse data drift, né, não sei como colocar, né, dessa degradação em relação aos dados, né? Então as pessoas mudam, muito pouquíssimas pessoas têm a mesma tem o mesmo aspecto físico depois de 9 anos. Claro que algumas pessoas sim, outras não, mas invariavelmente grande parte das pessoas vão mudar, né? Não somente a composição facial, como também a forma na qual elas se sinalizam nessas redes sociais, né? E isso é um ponto importante, que serve também para os praticantes de machine learning, que é o seguinte, que aqui entra em relação a essa lei de Campbell, né? Então eu entrei aqui no site aqui do Sketch Explanations, aqui, que é um site sensacional, que é essa lei de Campbell, né? Que quanto mais uma métrica conta para uma tomada de decisão real, maior vai ser a pressão para que essa métrica seja corrompida. E isso pode distorcer a situação na qual a situação que está sendo monitorada. O que eu quero dizer com isso? Tendo em vista que esses algoritmos eles podem ser usados para esse tipo de domínio, para classificação de pessoas entre um viés liberal ou liberal progressista ou conservador de direita, digamos assim. E isso é uma hipótese, e isso pode colocar um viés aqui nessa base de dados, que é o quê? As pessoas elas podem ser menos propensas a se rotularem, ou menos como uma pessoa mais progressista ou uma pessoa mais de direita, então elas vão invariavelmente cair nesses aumentar esses, acho que são 26%, se não me engano aqui, isso, 26% de eu não sei, I don't know, eu não sei, então são dados que não podem ser considerados, né, que vai invalidar. Essa é a primeira consequência. A segunda consequência é o quê? Se essas plataformas começarem a colocar nos seus termos de serviço que essas imagens podem ser usadas, as pessoas vão... Isso automaticamente vai implicar nessas pessoas que elas vão deixar de se expor da maneira que elas possam, por exemplo, perder no caso da plataforma de relacionamento, um potencial match, digamos assim, um potencial romance, ou até mesmo no Facebook, por causa de uma imagem que você coloca lá, você, por exemplo, perder uma potencial vaga de emprego, ou ser manipulado por um político, por exemplo, né? Então, são problemas que depois dessa discussão, não dessa discussão, depois que a gente lê um paper como esse, e a metodologia entende, começa a raciocinar como que o paper foi escrito, e entende questões como, por exemplo, questões éticas e até mesmo em relação a essa lei de Campbell e os vieses, obviamente, a gente vê que esse trabalho que começa extremamente inflado, que a gente vai ver em inúmeras notícias, em sites de notícias, ele fica um pouco menor. Ele já fica um pouco menor e ele já mostra algumas fragilidades ali que porventura não possam ser replicadas, né, ou introduzidas em outros ambientes, né? Então a ideia do vídeo é essa. Então o vídeo foi bastante longo, mas é muito mais para falar em relação a esse trabalho, né, que é um trabalho interessante. A parte eu recomendo fortemente aqui a leitura desse artigo aqui em relação do Face++, e também desse repositório que eu vou deixar aqui na descrição, que é em relação às Deep Neural Networks, Face Recognition Papers, né, que só de papers ligados na parte de reconhecimento facial, que é extremamente interessante. Acho que para qualquer praticante de Machine Learning que esteja trabalhando nessa área, tem que entender esses vieses, né, de viés de base de dados e também aí de experimentação de cada um desses papers. Então, extremamente interessante. Faz tempo que não tem atualização, acho que tem trabalhos mais recentes, né? Mas aqui já é um ponto de partida interessante, né? Dado que a gente está aí quase um pouco mais de 2 anos, né? Que não tem nenhum tipo de atualização nesse repositório do Git. Tá certo? Então é isso e até o próximo vídeo.